A variante Ômicron do novo coronavírus, classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, tem sido amplamente monitorada pelos sistemas de vigilância genômica do vírus de diversos países. Até amanhã desta quinta-feira, 35 deles já reportavam casos do tipo. A linhagem foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul no dia 24 de novembro. O sequenciamento do genoma revelou que a variante Ômicron foi responsável por todas as 77 amostras de vírus analisadas em Gauteng, onde fica a cidade de Joanesburgo, coletadas entre 12 e 20 de novembro. A variante já foi detectada em 35 países, que são Botsuana, África do Sul, Nigéria, Gana, Zimbábue, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão, China, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, Singapura, Bélgica, Inglaterra, Escócia, Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca, Portugal, Espanha, Suécia, República Tcheca, França, Noruega, Áustria, Irlanda, Grécia, Finlândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Brasil. A confirmação do diagnóstico da Covid-19 é realizada por meio de testes moleculares, chamados tecnicamente de RT-PCR. Após a confirmação de que se trata de uma amostra positiva para o novo coronavírus, os pesquisadores realizam o sequenciamento genômico, que permite identificar as informações genéticas do vírus e confirmar qual variante está envolvida na infecção. A cepa também foi encontrada em Botsuana, no sul da África, e em Hong Kong, na Ásia. O Ministério da Saúde de Gana detectou os primeiros casos da nova variante Ômicron em passageiros que chegaram ao aeroporto internacional de Kotoka após sequenciamento genético realizado em 21 de novembro, disseram as autoridades do país nesta quarta-feira. O jornal Chosun Ilbo, da Coreia do Sul, relatou nesta quarta-feira que o país registrou os primeiros casos da variante Ômicron, de acordo com as autoridades sanitárias. A China apareceu na lista da OMS de países com casos de Ômicron registrados pela primeira vez, nesta quarta-feira. A lista faz parte do boletim epidemiológico semanal da organização. Nesta quarta, a Nigéria confirmou os primeiros casos da Ômicron no país. São 2 viajantes que chegaram da África do Sul na semana passada, de acordo com o Centro para Controle de Doenças da Nigéria. Nesta terça-feira, as autoridades do Japão confirmaram o primeiro caso da variante Ômicron no país, de acordo com a agência de notícia Kyodo. O ministro da Saúde, Shigeyuki Goto, disse que um viajante vindo da Namíbia testou positivo para a Covid-19 ao chegar no aeroporto. A Bélgica foi o primeiro país da Europa a registrar um caso da nova variante da Covid-19. A informação foi divulgada pelo virologista Mark Van Ranst, cujo laboratório trabalha em conjunto com o Departamento de Saúde Pública belga. O caso foi identificado em um viajante que voltava do Egito para a Bélgica no dia 11 de novembro. A variante Ômicron também foi detectada em Israel na sexta-feira. Segundo o Ministério da Saúde local, o caso foi identificado em uma pessoa que veio do Malawi. Além deste caso já confirmado, há suspeita de mais 2 casos vindos do exterior que aguardam resultados de testes. A Arábia Saudita confirmou seu primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19 vindo de um país do norte da África, disse a agência de notícias estatal do país nesta quarta-feira. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta quarta, o primeiro caso da nova variante Ômicron em uma mulher africana que chegou através de um país árabe, informou a agência de notícias estatal do país. A Índia detectou 2 casos da nova variante do coronavírus Ômicron no estado de Karnataka, no sul do país, disse um funcionário do Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Singapura detectou, nesta quinta-feira, 2 casos da nova variante Ômicron. Ambos estão isolados, disse seu Ministério da Saúde. Até o último domingo, a Inglaterra já havia detectado 3 casos da variante Ômicron, um na capital Londres e outros 2 no interior do país. As informações foram divulgadas pelo secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid. Nesta segunda, a Escócia confirmou 6 casos da nova cepa da Covid-19. Os casos escoceses estão nas áreas de Glasgow e Lanarkshire, de acordo com um comunicado à imprensa do governo. 2 casos da nova variante foram detectados no estado da Baviera, no sul da Alemanha, afirmou o Ministério Regional da Saúde neste sábado. As 2 pessoas infectadas entraram no país pelo aeroporto de Munique,
No dia 24 de novembro, antes que as medidas de isolamento estipuladas em relação à África do Sul entrassem em vigor, a Itália também confirmou um caso associado à variante Ômicron, neste sábado, segundo informações do Instituto Nacional de Saúde. O genoma foi sequenciado no Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Bioemergência do Hospital Sacco, de Milão, a partir de uma amostra positiva de um paciente procedente de Moçambique, na África. As autoridades da Holanda afirmaram que 61 de cerca de 600 pessoas que chegaram a Amsterdã em 2 voos da África do Sul na sexta-feira testaram positivo para a Covid-19. Em várias das pessoas testadas, presume-se que a variante Ômicron foi encontrada, disse o Instituto Holandês de Saúde em um comunicado. Portugal anunciou, nesta segunda, que foram identificados 13 casos da variante Ômicron ligados a um time de futebol de Lisboa. Um dos atletas viajou para a África do Sul recentemente. Na noite de sábado, 2 casos da nova mutação foram identificados na Austrália em passageiros que saíram do continente africano. Ambos estavam assintomáticos, tinham recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e deverão cumprir quarentena. Outras 260 pessoas, entre passageiros e tripulantes, que passaram pelo sul da África, também estão isoladas. Na manhã de domingo, a Dinamarca registrou 2 casos da variante Ômicron em viajantes que chegaram da África do Sul. De acordo com as autoridades locais de saúde, os infectados foram colocados em isolamento e as pessoas que tiveram contato com eles serão testadas. A Espanha detectou seu primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus em um viajante vindo da África do Sul. Um caso da variante do coronavírus Ômicron foi detectado na Suécia, informou a Agência de Saúde Pública na segunda-feira. O caso foi detectado em um teste feito há pouco mais de uma semana com uma pessoa que viajou da África do Sul, informou em um comunicado. A República Tcheca também já confirmou um caso da variante no país. Já a França afirma que foi confirmada uma infecção pela variante Ômicron no território francês da ilha La Réunion. O paciente é um homem de 53 anos, que viajou recentemente para Moçambique, e passou pela África do Sul. A Noruega identificou seus 2 primeiros casos da nova variante do coronavírus, Ômicron, disse o município de Øygarden em um comunicado nesta quarta-feira. As 2 pessoas infectadas viajaram para a África do Sul, acrescentou. A Áustria apareceu pela primeira vez na lista da OMS de países com casos de Ômicron registrados, nesta quarta-feira. A lista faz parte do boletim epidemiológico semanal da organização. A Irlanda confirmou seu primeiro caso da nova variante Ômicron do coronavírus, disse a equipe nacional de emergências de saúde pública em um comunicado nesta quarta-feira. O caso está associado a viagens de um dos 7 países do sul da África aos quais a Irlanda impôs restrições de viagem, disse o comunicado. A Grécia detectou seu primeiro caso da variante do coronavírus Ômicron em um cidadão grego na ilha de Creta que voltou da África do Sul no mês passado, disse o ministro da Saúde, Tanos Plevris, a repórteres nesta quinta-feira. 2 casos da variante Ômicron foram confirmados no Canadá, disseram autoridades provinciais de saúde no domingo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças identificou o primeiro caso confirmado da variante do coronavírus Ômicron nos Estados Unidos, na Califórnia. O indivíduo diagnosticado era um viajante que retornou da África do Sul em 22 de novembro e testou positivo para a variante em 29 de novembro. O Brasil também entrou para a lista, nesta terça-feira, após a Anvisa preliminarmente confirmar 2 casos da variante.